Deus ordenou a Moisés que, começando de Arão, o primeiro sumo sacerdote oficializado por Deus diante da nação de Israel, por todos os outros, sempre se obedecesse o rito de que eles usassem o que Deus chamou de uma coroa de santidade, uma lâmina de ouro com a seguinte inscrição: Santidade ao Senhor. O que nos leva a questionar qual a relação entre santidade e ministério. Qual a importância da santidade na vida de todo o cristão? Essas verdades nos são comunicadas, ainda que de forma simbólica, a partir dessa passagem. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender isso um pouco melhor. Estou hoje em Cruzeiro do Sul, no Acre, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Êxodo, no capítulo 28, do verso 36 ao 38, nós lemos: Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras de sinetes as seguintes palavras: Santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Examinando as Escrituras, reconhecemos que houve sacerdotes que apareceram, que surgiram no cenário das Escrituras antes de Arão. No entanto, formalizado por Deus, estabelecido pelo próprio Senhor, com regras muito específicas, não só para os seus dias, mas para a partir dele, para as gerações vindouras. O primeiro foi Arão. E aqui Deus está orientando Moisés: olha, Arão precisa carregar o que no capítulo seguinte é chamado de a coroa da santidade. Essa lâmina de ouro, ela ajudaria a firmar a mitra. Aliás, diga-se aqui de passagem que a mitra simboliza a autoridade e que há uma relação entre santidade e autoridade na vida de todo o ministro. A santidade também libera o que nós podemos chamar de um fluxo de unção, e a mesma deve ser preservada. Mas antes de falar dessas coisas na vida de um ministro, porque é importante que todo crente, mesmo aquele que não se considera um líder, um ministro, com um chamado específico para o ministério, especialmente um de grandes proporções ou em tempo integral, porque nós precisamos entender essas verdades. Porque o padrão que Deus requer dos líderes e dos ministros não é apenas para eles. É porque liderança é baseada no exemplo. E eles devem ser os primeiros a atender os requisitos que todos os demais deveriam cumprir. Então, quando vemos Deus estabelecendo um padrão para os seus ministros, isso não significa que o resto do corpo de Cristo, do povo de Deus, esteja isento disso. Que se alguém diz, bom, eu não tenho um chamado para o ministério nessas proporções, que isso não diga respeito a ele. Então, quando olhamos, por exemplo, em 1 Timóteo, Paulo falando que aquele que almeja o episcopado deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, porque quem não pode governar a sua própria casa, como é que vai governar a igreja de Deus? Ele não está dizendo que somente um ministro deveria ter como esposa uma só mulher, que somente um ministro deveria governar bem sua casa e os seus filhos, mas porque eles são exemplo. Eles deveriam ser a referência, eles deveriam ser os primeiros a preencher os requisitos que Deus espera de todos, de maneira a inspirar o restante que eles iriam liderar. Santidade é algo necessário na vida de todo cristão. E outra, ministério não é cargo, ministério na Bíblia é serviço, e nesse sentido todos fomos chamados para fazer alguma coisa, para desempenhar algum papel. Todos temos importantes missões e papéis a serem desempenhados para a edificação de todo o corpo de Cristo. Então, com isso em mente, o que Deus pediu para Arão serve em figura, de maneira alegórica, para todos nós. Então vamos lá. Em primeiro lugar, reconheço que santidade ela gera no reino espiritual autoridade. Quando olhamos para a vida de algumas pessoas, nós reconhecemos que é possível ter um certo nível de resultados, mesmo com determinados tropeços. Jesus diz em Mateus, no capítulo 7, no verso 23, que no último dia, quando alguns vão dizer para ele, no teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos, ele não vai questionar se isso de fato aconteceu, mas ele vai dizer, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Em outras palavras, no final das contas, seus ministros não serão julgados pela produtividade. Eles serão julgados se o seu caráter e estilo de vida
expressou e revelou o caráter e o estilo de vida de Nosso Senhor. Então isso primeiro tem que ser levado em conta, até porque unção e autoridade são coisas que podem não apenas ser usadas, mas também abusadas. Sansão, por exemplo, que o diga. Quando olhamos também para o erro de Moisés e Arão, que em vez de falarem à rocha, a feriram, nós vemos que houve resultado, mas Deus os chama, Deus os repreende, Deus anuncia as consequências por terem errado daquela forma, ainda que, entre aspas, tenha dado certo, que o resultado tenha sido o mesmo que se eles tivessem feito a coisa da forma direita. Em outras palavras, o que nós podemos concluir é que o fato de alguém estar tendo resultados não significa que Deus esteja avalizando os seus métodos. Mas quando alguém entende a importância de viver num lugar de santidade, de ter exemplo, o reino espiritual trará um respaldo de autoridade maior para essa pessoa. Quando eu olho para a visão de Zacarias no capítulo 3, falando do sumo sacerdote Josué, em quem é visto Satanás do seu lado para resisti-lo, resistir ao seu ministério. Há uma razão para isso, pela qual o inimigo está enfraquecendo, roubando resultados, impedindo ele de ir mais longe. A Bíblia diz que ele estava com roupas sujas e Deus mandou trocá-las. E quando as roupas sujas foram trocadas por roupas limpas, Deus diz: eu fiz com que passasse de você a sua iniquidade. Manchas, máculas, pecados roubam e comprometem a nossa autoridade no plano espiritual. E quando eu olho para Jesus, sendo levado pelo Espírito Santo, para primeiro ser tentado pelo diabo, vencê-lo em tudo, para depois exercer o ministério, eu vejo essa ordem sendo respeitada. Segundo lugar, qual a importância da santidade na vida dos ministros de Deus? A Escritura nos revela, em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 8, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestes brancas fala de pureza e santidade. E de alguma forma a Bíblia diz que isso faz com que não nos falte óleo. Não estou dizendo que a unção é mérito, que ela vem como fruto de merecimento por bom comportamento. Mas em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, de forma explícita, declara: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Verso 3, estou lendo. Ele continua no 4, que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. O que a Escritura está dizendo quando rejeitamos a mensagem de santidade? Não estamos rejeitando o homem, a pessoa que prega a mensagem, estamos rejeitando a Deus, que nos dá o Espírito Santo. Não é uma rejeição completa de Deus, não é uma rejeição permanente, até porque a maioria dos que tropeçaram nessa área, não dando ouvidos e se arrependeram, depois foram restaurados, não viveram o resto das suas vidas sem Deus, mas ele fala que essa resistência à mensagem de santidade nos leva a resistir uma particularidade específica de Deus, o Deus que nos dá o seu Espírito Santo. Ou seja, quando falhamos em não andar em santidade, estamos comprometendo o fluxo de unção que poderia se manifestar sobre as nossas vidas. É por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 2,21, assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Quando há santificação, nos tornamos vasos úteis, ao nosso Senhor, preparado para toda boa obra. Obviamente, aqui, Paulo não está dizendo que a preparação é fruto do mérito do comportamento, mas que o comportamento adequado não sabota aquilo que Deus gostaria de manifestar por meio de nós, que é, de fato, a unção. E quando eu e você entendemos e compreendemos essas verdades, então percebemos também, como conclusão óbvia, que tanto santidade como unção precisam ser preservadas. No livro de Eclesiastes, no capítulo 10 e no versículo 1, nós temos uma mensagem muito específica a respeito disso. A Bíblia diz: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que um pouco de coisa ruim, um pouco de tolice, pesa mais que muita coisa boa, toda a sabedoria e a honra. Da mesma forma, moscas mortas que caem no óleo, no unguento do perfumador, podem fazer com que o mau cheiro dessa pouca porção de mosca fale mais alto, ou seja, comprometa todo o óleo e toda a unção.
Esse óleo representa simbolicamente, né, a unção do Espírito Santo. Moscas, por outro lado, na Bíblia são símbolos de impureza. E o que a Bíblia está dizendo é que um pouco de impureza sabota e compromete muita unção. O que devia nos levar a questionar por que as moscas foram parar no óleo para começo de conversa. E a lógica nos remete a uma clara resposta. Elas simplesmente caíram porque o óleo estava descoberto, estava destampado, estava desprotegido. Se alguém tivesse tido o cuidado de protegê-lo, ele não teria sido comprometido. O que é que isso nos ensina de forma prática? Que eu e você também precisamos proteger a santidade e a unção de Deus nas nossas vidas. Não podemos brincar com pequenas impurezas achando que isso não tem consequência, que isso não nos rouba, que isso não sabota o plano e o propósito de Deus, que isso não vai comprometer a nossa autoridade e a nossa unção. Quando entendemos de forma contrária e agimos com zelo, acabamos protegendo aquilo que Deus nos confiou. Cantares capítulo 2, versículo 5, fala das raposinhas que destroem as vinhas. Raposinha, ali naquele texto, no diminutivo, na verdade é uma referência ao filhote da raposa. Ainda que não tenha o tamanho de uma raposa adulta e seja menor, tem a mesma natureza, os mesmos instintos e o poder de produzir os mesmos estragos. Pecadinhos não são diferentes no seu potencial de destruição dos pecadões. Estou botando aspas tanto numa expressão como em outra. Mas o que eu e você precisamos entender é que se houver um posicionamento de proteção, não importa se é uma raposinha, se é uma raposa velha e adulta, não importa se estamos falando de mosca como figura de impureza, quando protegemos não apenas a unção e a santidade, mas protegemos a autoridade, né? Protegemos o fluxo do exercício do ministério. Isso tudo deveria nos levar a reavaliar nossas vidas, nossas conquistas. Quando o sacerdote vinha a público, Deus queria que ele transmitisse uma mensagem, que as pessoas deveriam esperar dos seus ministros compromisso, que eles deveriam ser os primeiros a dar exemplo e que essa mensagem pudesse, na verdade, contagiar e mobilizar a todos. Então que ela também, por sua vez, nos nossos dias, nos envolva a todos. Santidade ao Senhor.